eu recebi esses áudios, eu encaminhei os áudios através do WhatsApp para um colega advogado. O colega é bastante estudioso, trabalha nessa área de direito criminal, direito penal, processual penal, então, e observei para ele que eu sei, a gente sabe, quem trabalha no direito, pessoal, quem trabalha, milita no direito, trabalha com o direito, esteja em que polo estiver, principalmente nessa área de direito penal, as condutas devem ser bastante analisadas, avaliadas, porque o direito penal é complexo. A área criminal é bastante complexa, depende da análise do judiciário, de um juiz, da atuação das partes, das provas, mas de forma simplificada. Nós pedimos uma opinião ao advogado que trabalha nessa área, então, pedimos a opinião do colega advogado e depois fomos ao final para um estudo mais aprofundado. Passamos os áudios apenas para ter uma noção do entendimento dele, mas nós, enquanto policiais, formação policial militar, na área do direito, nós sabemos identificar quando há crime. E alguns companheiros, muito tempo de rua, de serviço de rua, rádio patrulha, patamo, enfim, serviço motorizado ou não, serviço na atividade fim, conhecem muito bem essa área e facilmente têm condições de identificar a prática de crimes, até mesmo porque estudaram, receberam formação nesse sentido também. Então, você veja aí os áudios estão sendo encaminhados com frequência. Eu sugiro, inclusive, quem participa desse grupo, apenas uma orientação. Saia desse grupo. Esse grupo está na prática de crimes. Você, seja homem ou mulher, que busca andar corretamente, deixe esse grupo, saia desse grupo. Esse grupo ele pode ser, sim, facilmente identificado pela polícia, pelo testemunho de quem esteja aí nesse grupo praticando crimes, fazendo o que vem fazendo, por hackers do bem contratados. Existem hackers em empresas que identificam a pessoa quando pratica crime. Então, você que busca uma vida decente, honesta, saia de um grupo desse. Não fique em um grupo como esse. Você vai complicar a sua vida. E como eu sempre falo no canal, é somente orientação. Faça o que bem entender. Mas essas pessoas que estão falando aí, inclusive citando nomes, são facilmente identificáveis. Então, veja que os áudios estão sendo encaminhados com frequência. A gravidade naquilo que se ouve nos áudios, conduta criminosa, passível de responsabilização. Então, nós perguntamos ao nosso colega advogado dessa área. Nós não trabalhamos nessa área criminal, de direito penal, processual penal, nem mesmo na área militar. Vamos às respostas do advogado, que todos nós sabemos, mas eu preferi ouvir o colega e vamos a elas então. Pode caracterizar a associação criminosa, mas vai depender muito das intenções. Se for ameaçar, por exemplo, dependendo do tamanho do grupo e quantas pessoas aderirem, pode se transformar em organização criminosa. Então, dependendo do tamanho do grupo e quantas pessoas aderirem, pode se transformar em organização criminosa. Então, pessoal, é isso. Nós buscamos nos aprofundar, porque afinal, os advogados vivem de honorários. Estávamos ocupando esse colega. Tenho certeza que se eu pedisse a ele para fazer um parecer, ou tecnicamente me passar algo mais detalhado, ele teria feito. Mas não vou abusar da amizade dele, tá certo, pessoal? Vamos ver o áudio dessas que se dizem pensionistas. Não é fala de pensionista, tá, pessoal? Não são as que eu já recebi no escritório, não são também as que eu já tive o prazer de receber na própria Polícia Militar. As pensionistas que tive contato, que recebi, eram senhoras educadas, senhoras distintas, sem esse palavreado chulo. Não existia qualquer palavreado, qualquer palavrão, palavra de calão. Essa fala aí, esses áudios são algo assim, para nós aqui, surpreendente. São pessoas sem nível moral, sem qualquer nível, filtro moral. Então, é preciso denunciar. E os caras que eu mando são meus amigos. E ele tá fazendo de tudo. Tem um áudio. Vocês não fiquem muito grupo. Tem vários áudios dele aí falando várias coisas. É só entrar lá, coisa dele lá, a pessoa vai saber. E eu só mando para policiais que era amigo do meu marido, que são meus amigos. Aí eu falo, gente, ó, ele tá tentando tirar não só da gente, como também
de pessoas que trabalham em estacionamento, pessoas que estão presas, pessoas que trabalham na cozinha e não correm risco, pessoas que trabalham no gabinete, pessoas que trabalham como é o nome daquilo ali? No Palácio Guanabara, entendeu? Ele não está mexendo só com a gente, não. É porque os vídeos que eu boto aqui é falando da gente, mas tem vídeo dele falando e está errado pagar, entendeu? E a gente tem a lei e a gente tem direito a receber. Ele vai acabar fazendo com que a nossa grana seja legítima, de tanto que ele corre atrás falando merda. Ele fala um gosto, entendeu? Eu só mando para meus amigos, mostro quem é ele para meus amigos. É aquilo que eu falei, pouquíssimas pessoas foram lá nos vídeos aí em defesa nossa, elogiar, curtir, aumentar. A nossa guerra é apoiando quem nos apoia. Se a gente não fala nada, os caras, deixa elas perder a pensão mesmo. Boa tarde, meninas. Tinha que descobrir aonde esse filho da puta, com todo respeito à mãe dele, aonde ele mora, e todo mundo lá pra porta da casa dele, cara. Todo mundo, com as meninas todas, sabe, se reunir lá pra porta da casa dele, tocar o zaralho, bater panela e o caralho a quatro. Entendeu? Aí a reportagem é tudo pra lá, só fazendo assim. Que homem desgraçado é esse, gente? Ai, vamos mandar quebrar as pernas. Olha aí, eu falando merda. Ai, vamos mandar quebrar as pernas. Olha aí, eu falando merda. Gente, que filho da puta, ele não esquece não, mano. Gente, ele só tá com o pensamento só em a gente. Que gana é essa? Que gana é essa? Que gana é essa? Só falando assim. Sim, não, vamos dar mole não, gente. Eu tô ficando já puta vela dando giraia. Eu sei que eu nunca fui em nenhuma passeata. Não sei se todas aqui sabem da minha situação, mas eu não dava pra eu ir. Mas o que eu podia ajudar, eu ajudava. Entendeu? Para as meninas irem. Mas, cara, eu voltei pro meu tratamento, né? Mas eu tô no legal, cara. Eu vou de boa. Entendeu? Vou porque, cara, que homem filho da puta. Só pode, ele tem raiva ou alguma, ninguém quis dar pra ele. E ele tá se virado mesmo pro nosso lado. Possível. Mas se tiver Sheilinha aí, Aline, entendeu? E aceitarem, concordar, né? Porque precisa da autorização delas, né? Elas que decidem, né? Pelo nosso grupo, né? Já que elas estão de frente. Entendeu? Então, o que elas decidirem aí, eu acho que todas nós, né? Quem pode ir, né? Porque muitas trabalham, né? Mas quem pode ir, teria que ir, entendeu? Teria que ir. Entendeu? Eu me propondo aí, sabe? Não fui pelas outras, mas farei. Hoje em dia, meu tratamento, eu tô bem diferente, entendeu? Mas eu posso ir. Entendeu? É só esperar aí elas decidirem, entendeu? E tinha que achar o endereço desse homem. Como achar o endereço dele? O problema todo é esse, entendeu? Teria que ter alguém aí, picas da galáxia, só falando assim, entendeu? Invadir, ver um jeito de descobrir o endereço desse homem. Prender a gente não vai. Não vai prender uma porrada de mulher. Entendeu? Não vai. Não é tão difícil achar o endereço dele não, porque ele é veterano. Na DIP tem o endereço dele. Depois que eu conversei com um colega advogado, ele retornou em áudio a conversa e me falou mais algumas questões sobre o que eu perguntei a ele. Ele fala sobre a ameaça, que é preciso haver a intenção de causar o medo na pessoa, a ameaça chegar àquela pessoa que se deseja então ameaçar. O que se sabe? Os áudios estavam dentro desse grupo e foram vazados. E o advogado observa que elas podem alegar que não tiveram o dolo, a intenção de ameaçá-lo, de que os áudios chegassem a ele, até a ele. Mas isso pouco importa para ele, para o ofendido. O que importa é que ele se sentiu ameaçado, que os áudios vazaram e que ele se encontra hoje, se sente hoje ameaçado. Talvez não por ele exatamente, mas ele tem família. Pelos filhos, pela esposa, pelos familiares então, pelas pessoas que com ele moram.
Então, a ameaça talvez tenha o seu efeito aí no vazamento do áudio e também não se sabe se os áudios foram vazados justamente para que chegassem até a ele, que houve a intenção de que esses áudios chegassem a ele. De qualquer forma, se ele publicou a ameaça, ele está se sentindo ameaçado. Como eu falei, não tanto por ele, mas pela família mesmo. Por sua família, pelos filhos, pela esposa, enfim. Por aqueles que com ele habitam. Também o colega advogado fez um comentário sobre a associação criminosa. Quando elas se associam para praticar o crime, elas já cometem então a associação criminosa. Lembrando aqui, e aí foi algumas outras coisas que o advogado falou, mas que pra gente aqui, pessoal, vamos fechar aqui nisso que eu posto para vocês, porque isso é uma análise apenas do que aconteceu. Isso a gente sabe, já foi falado, o próprio advogado falou, o direito é complexo, tá? Tem um fala, o outro fala, elas podem dizer que não houve intenção nenhuma, que estava restrito aquele grupo, mas a gente também não sabe até que ponto houve esse vazamento, se permitiu vazar esses áudios vêm sendo com frequência repassados. Então a gente não sabe se houve a intenção realmente de causar medo naquele que elas ofendem. Buscam ofender. Nós fizemos aqui um resumo rápido para que a gente entenda melhor. Voltando a dizer, caberia então o deslocamento a uma delegacia de polícia civil, efetuar registro do ocorrido. A ameaça depende de uma peça, da manifestação do ofendido, que quer representar, então, depende de representação do major, mas, enfim, caberia a ele, então, se deslocar à delegacia de polícia civil e efetuar o registro. Essas pessoas são facilmente identificáveis porque elas citam nomes ali. É possível apurar, é possível identificar, rastrear esse grupo sim. Agora, há necessidade também da tomada de medidas, de deslocamento à delegacia, de informar o que ocorreu, de passar os áudios, enfim, fazer um registro sobre esse desejo, essa vontade de criar um mal, de quebrar as pernas do oficial, então, do major, de ir para a porta dele e fazer baderna, de conseguir tentar buscar junto a um órgão público o endereço dele, onde ele mora. Então, tudo muito grave, são crimes graves ocorrendo então com um policial militar. Esse grupo busca então vitimá-lo e você vê nos áudios instigação. Se surgir alguém disposto a fazer, será feito. É preciso então denunciar, é preciso então buscar as autoridades competentes e informar o que vem ocorrendo. Não pode ficar somente nas redes sociais. Lembrando aqui que nós não somos dessa área. Precisamos então consultar um colega advogado que também não entrou na questão, não fez parecer. É preciso então que se informe à delegacia de polícia civil para que haja um inquérito, para que esse inquérito vá para o Ministério Público e então se torne em um processo, a fim de que então seja finalmente decidido por um juiz, pelo judiciário. Tudo aqui ainda no campo das possibilidades. Então vamos aí aos possíveis crimes praticados. Associação criminosa. Bom, como já foi dito, o advogado falou que quando elas se associam para praticar o crime, elas já cometem a associação criminosa. E mais ainda sobre a associação criminosa, nós temos que as pessoas se organizam, envolvidas se organizam, ou se organizaram com o objetivo de cometer crimes, como ameaças e as possíveis ações de perturbação da ordem, podem estar então aí configurado o crime de associação criminosa. Então, em relação a esse caso, em tese, não estamos afirmando se essas pessoas envolvidas, as dos áudios, se organizaram com o objetivo de cometer crimes, como as ameaças, os áudios foram vazados. Nós não sabemos se elas tiveram o desejo de vazar esses áudios e que esses áudios então chegassem até o major, a fim de que causasse um medo nele, não nele propriamente dito, mas provavelmente em relação à família dele. A moradia dele é o local de privacidade dele, que é a casa, a moradia, o asilo inviolável, constitucionalmente falando. Então, as possíveis ações de perturbação da ordem, configurado o crime, então, de associação criminosa. A ameaça, a simples ameaça, então, de causar um mal injusto e grave a alguém, já configura o crime, previsto no Código Penal. É como foi falado, ficou ali restrito ao grupo, mas até onde se sabe, qual foi a intenção de que as mensagens vazassem? Houve essa intenção? Fato é que ele se sente ameaçado, senão não teria publicado isso, não teria feito um vídeo sobre isso. O major se sente ameaçado. Não por ele, mas talvez pela família. Está se sentindo assim. Então, ficar analisando se elas tiveram ou não intenção de que chegasse a ele essa mensagem, pouco importa. Ele se encontra ameaçado. Voltando a dizer, tanto é que publicou
nas redes sociais, a ameaça. A gravidade da pena também não seria análise, por aqui nós não temos essa condição. Tudo aqui em tese varia de acordo com a natureza da ameaça. Algo já a ser avaliado no processo, junto ao judiciário. Também a gente vê injúria, as ofensas dirigidas ao major, como xingamentos de calão, que eu não vou repetir aqui, mas podem configurar o crime de injúria, que seria ofender a honra de alguém, consiste na ofensa, ofender a honra de alguém. Temos a difamação também. Se as afirmações feitas visam prejudicar a reputação do oficial, pode haver o crime também de difamação. E a gente vê ali claramente uma intenção nesse sentido. A reputação do oficial. Como eu falei aqui, tudo análise. É em tese? É em tese. Não nos cabe aqui afirmar nada em relação a isso. O que a gente pode dizer é que cabe aí um registro com essas provas para que sejam apurados quem são as vozes que falam, inclusive a citação de nome ali, e não será muito difícil identificar, eu penso que não será, essas pessoas. Então, no caso da perturbação da ordem, se realmente concretizado, se deslocarem até a casa do major e causar tumulto, pode configurar o crime de perturbação da ordem, prevista também no Código Penal. Temos aí a incitação ao crime. Vocês podem observar que as falas chamam e incentivam outras a praticarem atos ilícitos. Em relação ao que parece até jocoso, até uma brincadeira, quando fazem um comentário que ele é da DVP, da DIP, é falado DIP, que pode ser levantado o endereço do major na DIP. Veja, é o juiz que autoriza a quebra de sigilo. Então essa tentativa de obter informações, sem autorização de um juiz, pode sim, configura um crime. Esse acesso é restrito e exige justificativa legal. Então é o que nos parece, prática de crime, essa tentativa ou esse falar de obter informações pessoais aí sobre onde mora o major. Se não for alguma bravata, elas tiverem alguém dentro da DIP que elas citaram, que na realidade é a DVP, algum policial militar, alguma pessoa lá contratada, que colaborem com elas para o acesso indevido e passem então o endereço do major, cometem crime também de violação de sigilo funcional. Ou até de abuso de autoridade, de se utilizar do poder conferido pelo cargo, seja lá dentro da DVP, que eu não acredito, tá, pessoal? Eu não acredito que alguém passasse o endereço do major para uma dessas. Eu penso que seja uma bravata. Mas nós aqui não podemos descartar nada. Então poderia até ser um abuso de autoridade aí para satisfazer interesses de outras pessoas, no caso delas, com prejuízos de direito do major de ter o seu endereço, o endereço onde vive com a família, mantido sob sigilo. E, quase terminando, é fundamental denunciar isso às autoridades competentes. É preciso denunciar, é preciso se deslocar à Delegacia de Polícia Civil e informar o que vem acontecendo. Até porque, logo no início do áudio, ela diz que ela vem mandando todos, ou uma parte dos vídeos do major, aos colegas policiais ou aos colegas amigos do falecido marido dela. Então, qual é o que passa aí? Qual é a mensagem subliminar? Que os colegas farão alguma coisa? Que os colegas tomarão alguma atitude? Talvez criminosa? Não sabemos, mas é o que parece. Qual o motivo dela repassar os vídeos do major aos colegas, então, policiais ou não, amigos do marido dela? Então é preciso investigar isso. É preciso denunciar isso às autoridades competentes. Então, voltando lá às informações pessoais do endereço do major, que alguém na DIP, na DVP, vai passar para ela? Pode vir a passar porque ele é da DVP? Eu não acredito, pessoal, mais uma vez. Mas é preciso ficar de olho. Não acredito que a DVP, que os policiais militares atuassem dessa forma aí, bem sabido por eles que isso é crime. Que eles poderiam vir a ser responsabilizados. Penso que seja uma bravata delas. Então, o que a gente teria aí como enquadramento possível? Enquadramento é enquadramento possível. O artigo 154, a linha A do Código Penal, que trata do acesso indevido a sistema informatizado, e aí seria, claro, no próprio sistema, colher o endereço do major, e a violação também de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal. Então é preciso o quê? Avançar. A que ponto chegamos? Um major de polícia, um oficial superior da Polícia Militar, ameaçado, alvo de um grupo. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!